eu trabalho já há 25 anos, mas não pinto o cabelo não, tá, gente? Eu tenho 43 anos hoje, comecei muito cedo, na verdade comecei antes até desses 25 anos, porque aos 14 anos já comecei a trabalhar como office boy, então não nasci como diretor, como executivo, né? Venho de uma família humilde, meu pai um mecânico, minha mãe uma dona de casa, eu costumo dizer, e com muita honra, meu avô um zelador, então nada foi fácil na nossa vida, nós tivemos que realmente batalhar desde muito cedo, trabalhar. Minha namorada, atual esposa, engravidou aos 19 anos, então eu sou casado há 24 anos, tenho 2 filhos, uma filha já dentista formada com 23 anos e um filho na universidade com 19 anos. Mas o que acontece? Eu tinha, como a maioria de vocês, um plano de carreira, uma ambição de chegar em algum lugar, né, em algum momento da vida. E estudei, batalhei, mesmo com as dificuldades, tendo que trabalhar muito cedo, trabalhar e estudar à noite, gravidez precoce da namorada, eu com 19 anos e ela também. Meus pais se divorciaram no meio do caminho, enfim, mas mesmo assim, eu consegui fazer minha faculdade, minha pós-graduação, fazer um MBA no exterior, estudar outros idiomas e continuar me capacitando, porque eu tinha, assim como hoje, tenho objetivos futuros. O que acontece? Ali perto dos 37 para 38 anos, eu cheguei no que podemos dizer era o auge da minha carreira, onde eu queria chegar lá quando eu tinha 14, 15 anos, que era ser executivo, me tornar diretor de uma empresa. Cheguei naquela posição, finalmente, antes dos 40. Muita gente tem essa data dos 40 para chegar em algum lugar. Eu cheguei antes dos 40. E eu costumo comparar isso, e conto, inclusive, em algumas palestras, especialmente quando algumas universidades me convidam para falar para jovens, que chegar ao auge da carreira foi como aquele alpinista que decide subir ao Everest. Ninguém acorda num domingo de manhã e fala, o dia está bom hoje, acho que eu vou dar um pulinho ali no Everest. Não é assim. Existe toda uma preparação física, emocional, financeira. A pessoa se prepara, né? Como um maratonista. Ninguém sai correndo uma maratona. Começa correndo 1 quilômetro, 5, 10, 16, meia maratona, chega na maratona. O alpinista, a mesma coisa. Talvez venha aqui no Pico do Jaraguá, né? Morro da Bandeira, Aconcagua. Ele vai se preparando e vai evoluindo, assim como numa carreira. Detalhe é o seguinte, quando ele chega lá em cima, no topo do Everest, eu nunca estive no Everest, mas a gente já viu em alguns filmes, né? O que as pessoas fazem? Elas olham para aquela beleza em volta, só nuvens, só montanhas. Ela tira do bolso uma bandeira do seu país, pega o celular. Antigamente tirava uma foto, agora acho que faz uma selfie, grava um vídeo, né? Mãe, cheguei, estou aqui. E pendura a bandeira do seu país lá em cima no topo, né? Com muito orgulho, porque conquistou esse auge. Para mim, ter chegado na posição de diretor ali entre os 37 e 38 anos foi como esse alpinista que chegou ao topo da sua carreira. Mas o que acontece com o alpinista lá no Everest, nos 15 minutos seguintes? Ele tem que descer rapidamente dali, porque senão ele pode morrer de fome, de frio, de falta de ar, ou pode acontecer uma avalanche. Na nossa carreira profissional é a mesma coisa. É muito difícil chegar, mas depois que você chega, também é muito difícil permanecer. E eu me vi naquele momento, depois dos 15 minutos de euforia, de alegria, conquistei, eu sou o cara, atingi um sucesso profissional. Eu me perguntei, mas Marcelo, e agora? E os próximos 30 anos? Eu com 37 anos, facilmente trabalho mais 20, 25. O que eu vou fazer daqui por diante? É esse cargo? É essa posição? Me faltou o que hoje nós chamamos de propósito, um novo propósito, uma nova meta. E eu vou ser muito sincero com vocês, que talvez muitas pessoas aqui se identifiquem com a minha história. Ou estão passando por isso, ou já passaram, ou um dia vão passar e vão se lembrar da história do Marcelo. Eu fiquei quase um ano pensando, Marcelo, tudo bem, você está empregado numa ótima empresa, é diretor, mas o que você vai fazer a futuro? E um ano pensando, será que eu vou montar paralelamente uma franquia de alguma coisa, um café? Será que eu vou estudar uma nova profissão e vou mudar completamente? Enfim, a cabeça começou a rodar. E um amigo que trabalha comigo até hoje me disse, por que você não começa a dar aulas?
Pega uma matéria na faculdade, numa pós-graduação, no MBA, você tem tanto conhecimento, vai dar aulas. Não é pelo dinheiro, mas é para preencher esse tal propósito, o de compartilhar aquilo que você já viveu até agora. Essa ideia ficou remoendo na minha cabeça. E eu tinha uma grande preocupação. Será que eu consigo me adaptar ao modelo das faculdades, das universidades, em termos de agenda? Eu não queria também assumir algo que eu não pudesse cumprir, porque como executivo, como empresário, vocês sabem como é que é. A nossa agenda é meio louca. Até que um belo dia, indo num evento despretensioso, era para assistir o evento, na verdade, me veio o grande insight. Não é dar aulas, Marcelo. O que você pode fazer daqui por diante, paralelamente à sua carreira como executivo, é escrever. Eu sempre gostei de escrever, desde pequeno, sempre foi qualquer tema que a professora dava, escreva sobre a natureza. Lá, aí o Marcelo escreveu várias páginas. Eu falei, poxa, comece a escrever. E eu comecei a escrever pequenos artigos, comecei a ser convidado para participar em livros de coautoria, onde você escreve um capítulo. Com base nesses livros, algumas pessoas começaram a me convidar para dar palestras pontuais, ainda que despretensiosas, não sendo profissionais, escolas, universidades, igrejas, né, para compartilhar algum conteúdo. Então eu via isso muito mais como um hobby até do que uma profissão, até que em determinado momento eu falei, peraí, existe uma profissão aqui, existe algo sério, e eu vou mergulhar nisso paralelamente à minha carreira como executivo. Por quê? Porque o Marcelo é o financeiro que gosta de gente. O Marcelo é o profissional que acredita no desenvolvimento das pessoas. E eu acredito que a história que eu tenho de vida e tudo que eu aprendi e estudei até aqui pode ser compartilhado para ajudar outras pessoas. Nesse meio do caminho, você vai conhecendo muita gente. A editora Literary Books apostou no meu trabalho e eu estou indo para o meu 9º livro com eles, que vai ser lançado agora no mês de junho. Liderando Juntos, um livro muito bacana em junho. Já estou escrevendo o meu 10º livro para ser lançado no ano que vem. E com isso, veio uma enxurrada de convites para palestras e treinamentos, não só no Brasil, como em outros países. Então, hoje eu me denomino como profissão, sendo um executivo, atuo numa multinacional espanhola em São Paulo, mas, paralelamente, nos horários em que eu não estou na minha empresa, eu escrevo. Eu escrevo, sou convidado para ministrar palestras, participar de lives, webinários como esse que nós estamos aqui, porque eu acredito muito numa frase do mestre Confúcio. Se você não sabe, busque aprender. Mas depois que você já sabe, busque compartilhar. Esse é o meu novo propósito de vida. Continuar aprendendo, mas aquilo que eu já sei, de alguma forma, compartilhar com os outros. Uma frase, uma palavra, servir de insight para cada um de vocês, eu já entendi que eu cumpri o meu propósito de vida. E é isso que eu tenho feito. Eu costumo dizer que o sucesso, ele é para todos, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Eu sou executivo, sou muito feliz, honrado pela empresa que me emprega, me dedico 100% a ela, e às vezes há essa confusão também. Nossa, então você não pode fazer mais de uma coisa, você tem que escolher só uma coisa para ser feliz. Quem disse isso? Né? A gente não colocou aqui no currículo, mas se eu começar a colocar as outras coisas, e quem quiser puxar a minha biografia vai ver que eu sou tenista, sou maratonista, toco numa banda, sou motociclista. Então, você pode gostar e aproveitar a vida de várias outras formas. E não significa que você tem que vestir apenas um chapéu e viver aquilo o resto da sua vida. Né? Seja feliz. Eu concordo. Eu, em muitas palestras, e talvez até em 1 ou 2 livros, sempre usei uma frase que, para os orientais, diz que crise é sinônimo de oportunidade. Então, dentre as tantas frases que eu tenho, que eu guardo no meu coração, essa era uma delas. Né? E nós estamos vivendo agora uma crise. Você pode chamar de pandemia, de epidemia, de Covid, de caos para alguns, mas é uma grande crise, de fato. Eu vivo 2 momentos muito específicos. Eu, no chapéu do executivo, que então estou vivendo isso na liderança, na prática com a minha equipe, e eu vou contar um pouquinho como isso tem se dado. E outro como conselheiro, mentor de alguns empresários, de algumas empresas, né, que me convidam para palestrar, para ministrar treinamentos para suas equipes, e que tem um cenário, às vezes, diferente daquele que eu mesmo vivo como executivo. Eu explico o porquê.
Eu trabalho numa multinacional espanhola de tecnologia. As empresas de tecnologia, comparadas com outros setores, levam uma certa vantagem, se podemos dizer assim, no que diz respeito a essa crise que nós estamos aqui. Mas como assim, Marcelo? Sim, as empresas que trabalham com consultoria, com prestação de serviço, de certa forma, já vinham caminhando pelo modelo do home office, de usar todos os seus arquivos nas nuvens, de utilizar as tecnologias, os avanços da era digital a seu favor. Então, quando chega uma crise como essa agora, elas têm uma certa vantagem na adaptação ao novo modelo de trabalho que nós temos. Diferente do comerciante que tinha lá uma loja aberta, do dono do restaurante, de um dono de uma escola que nunca pensou em colocar a escola no modelo EAD. Então, tem gente que estava um passo à frente, digamos assim. Então, eu, como executivo dessa empresa, me coloco nessa situação, onde para a gente, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo também, claro, porque temos clientes, e se o nosso cliente está tendo dificuldade, automaticamente eu também vivo essa dificuldade. A primeira dificuldade que eu vejo, e isso serve tanto para a nossa empresa como para as demais, é você dar a infraestrutura e conseguir colocar os seus colaboradores para trabalhar em alta performance à distância. Uma coisa era a empresa que cada colaborador podia uma vez por semana, de vez em quando, fazer um home office. Outra coisa é você ter toda a sua equipe, eu estou falando no Brasil de 2.800 colaboradores, no mundo 70 mil colaboradores, colocados 100% em home office. Né? Então, é uma questão de tecnologia, primeiro. Será que os nossos servidores comportam todo mundo acessando à distância as nossas informações? A gente nunca parou para testar isso. Então, vamos testar. Funcionou. Ótimo. Segundo, nossos colaboradores têm a infraestrutura necessária para que possam trabalhar? Qual que é essa infraestrutura? Notebook, ou vão levar o computador que tinham na mesa do trabalho, acesso à internet, celular para aqueles que vão fazer muitas ligações durante o trabalho? A empresa tem que fornecer isso, porque os colaboradores não foram contratados para o teletrabalho, eles foram contratados para trabalhar na empresa. E eu, empresa, estou colocando eles em home office. Logo, cabe a minha responsabilidade de dar a infraestrutura para eles. Só que mesmo eu dando notebook, celular, às vezes pagando ou reembolsando ele por uma internet de banda larga, porque a dele era uma internet mais baixinha, porque ele não precisava usar tanto em casa, ainda tem uma questão que é muito difícil para a empresa poder resolver, que são as condições de trabalho no ambiente domiciliar. Eu estou aqui no meu escritório. Vocês aí talvez também estejam em algum ponto da sua casa que tenham um conforto. Mas será que os nossos colaboradores têm essa condição? Com certeza não. E aqui vai a primeira lição para o líder e para o empresário. Nós precisamos conhecer os nossos colaboradores na essência, na pessoa física de cada um deles. Tira o crachá. Eu sempre fiz isso. Todo novo colaborador, toda nova empresa onde eu comecei, eu sempre quis conhecer as pessoas na pessoa física. Onde você mora? Quem mora com você? Qual que é a situação da sua família? Eu sei que tem gente no meu time que mora num apartamento pequenininho, de menos de 50 metros, com 6 pessoas. Eu sei que tem gente no meu time que mora num quarto, cozinha e banheiro. Eu sei que tem gente no meu time que mora na edícula, atrás da casa da sogra. Então, cada um deles tem uma dificuldade para trabalhar. Você dá o notebook, mas o cara senta onde? No sofá com o notebook no colo para trabalhar 8, 10 horas por dia? Ou em cima da cama no quarto? Ou na mesinha pequenininha na cozinha? As mulheres que têm criança, que deixavam na creche, que deixavam com a vizinha, com a sogra, numa escolinha, enfim. E agora a criança também está com ela em casa. Então, ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa, ela tem que ajudar o filho nas lições da escolinha. Gente, é muito complexo. Então, líder, empresário, nós precisamos entender este momento dos nossos colaboradores. E aí, já fazendo um spoiler do que a gente vai falar lá na frente sobre a inteligência emocional, isso é empatia. Se colocar no lugar do outro. Não dá para querer, se o seu horário de trabalho na empresa era das 8 às 5 ou das 9 às 6, você querer entrar lá às 8 horas e ver se está todo mundo conectado. Entrar às 6 horas da tarde para ver se está todo mundo conectado. Você tem que delegar o trabalho, acompanhar o fluxo do trabalho, as entregas, mas também é o tal do morde e assopra. Não dá para pressionar o time o tempo todo e se de repente ao longo do dia alguém não estiver online, você ficar paranoico.
as pessoas em casa estão vivendo um outro modelo, todos nós. Você, como líder empresário, está passando por dificuldades também. Quem dirá o seu colaborador que tem menos recursos do que você? Então, nossa empresa está muito preocupada com isso. Eu faço toda segunda-feira uma reunião com os meus líderes diretos, que são supervisores e gerentes, para alinhar não só a agenda da semana, mas especialmente para saber como eles estão, como os seus cônjuges estão, os seus filhos, os seus familiares, o ambiente da casa, né? Porque se esse funcionário não tiver com a cabeça boa, ele não vai render 100%. Feito essa reunião, depois, ao longo da semana, junto com cada um desses líderes que trabalham comigo, eu participo da reunião deles com o time dele. Porque eu também quero ver a carinha de cada um da equipe. Eu não consigo individualmente, como a equipe é muito grande, estar todo dia falando com todos. Mas eu me proponho a minimamente uma vez na semana ver todos do time. E de acordo com o fluxo, com a rotina de trabalho, sim, através de micro-reuniões, seja por um Teams da vida, por um Zoom, por um WhatsApp, enfim, o recurso tecnológico que você tiver, poder não só escrever, seja por e-mail ou WhatsApp, mas também falar com as pessoas e ver as pessoas, porque nada melhor do que um sorriso, né? Você sentir energia, trocar isso. E por último, para passar de volta a palavra para a Marisa, líder, empresário, você é um grande influenciador. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos influenciar positivamente as pessoas. Nós já estamos vivendo em meio da crise. Não sejamos, então, nós como líderes, aqueles que criam um caos maior ainda. A gente tem que, na verdade, colocar a bola no chão, respirar, levar tranquilidade ao nosso time. Por mais que esteja pegando fogo as coisas aqui em cima, mas você respira, filtra e passa a informação de uma forma que sua equipe não fique com medo de perder o emprego, sua equipe não se sinta pressionada por você. Isso é o que eles não precisam nesse momento, se você quer ter uma equipe performando adequadamente. Agora, nessa hora que nós estamos vivendo agora, e muitos autores já falaram sobre isso, nos momentos de crise, de caos, é que os verdadeiros líderes aparecem. Coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, executivo, na nomenclatura que a sua empresa quiser dar. Isso não tem nada a ver com ser líder. As pessoas vão subindo nos degraus, na escada da carreira, e cada empresa tem lá uma política de cargos e salários, e muitas vezes erra ao promover pessoas que são muito boas tecnicamente para um cargo, para conduzir um departamento, uma área e pessoas, quando na verdade essa pessoa não foi preparada e não tem habilidades de liderança. Liderança está num outro patamar. E agora, nesse momento em que as equipes, as empresas precisam, é do verdadeiro líder. Aquele que é bom tecnicamente, sim, mas hoje, por exemplo, eu como diretor, eu costumo dizer que o meu principal trabalho já não é mais técnico. Eu tenho gerentes abaixo de mim, que são tecnicamente tão bons quanto eu fui, talvez, na posição deles. Mas a minha principal atividade hoje é não deixar a peteca cair, é manter essa equipe motivada, levar e trazer a comunicação, porque é um outro problema muito grande nos líderes, o de comunicação. Não serem assertivos, não darem o devido feedback, não treinarem, não capacitarem, não delegarem, não criarem novos líderes, não respeitarem os líderes que estão abaixo deles, a tal da ingerência. Eu vou direto lá na ponta, no analista, no mecânico, no chão de fábrica, não respeito o gerente, o supervisor, ninguém que está abaixo de mim que tem um cargo de liderança. Então, o verdadeiro líder entende todo esse contexto e se coloca como alguém que está ali para servir, para ajudar. O que a gente tem falado tanto hoje da liderança humanizada, as pessoas como o maior ativo da nossa empresa. Vamos cuidar com carinho delas. Exatamente. Não só acredito nisso, como já vivi diversas situações como essa, né? A gente tem uma posição, essa posição tem lá um brief, o tal do job description, né? Uma descrição da atividade de trabalho, e normalmente a área de recursos humanos pergunta ao demandante da vaga: o que você precisa? Então, eu preciso de um analista. Tá bom. E esse analista tem que ter o quê? Ele precisa ter formação nisso, nisso ou nisso, ele precisa ter X anos de experiência, ele tem que falar ou não tal idioma, e eu começo a dar ali uma sopa de letrinhas, de atributos que esse possível candidato necessita. E o RH, fazendo o trabalho dele, né,
vai em busca, ou uma empresa de recrutamento, enfim, vai em busca de perfis que se adequem àquela receita de bolo que eu dei. Hoje em dia, você tem usado muito a tecnologia também a esse favor, né? Você faz um filtro, um robozinho, e ele mesmo busca os currículos e já vai filtrando para você, até que finalmente você chega num grupo de currículos onde um ser humano vai poder avaliar, analisar, filtrar, para que efetivamente depois possa se fazer a entrevista presencial, ou hoje em dia até virtual, com os candidatos. Mas o que hoje tem mudado muito, e vamos também agradecer aqui pelos avanços, e a própria área de recursos humanos tem visto isso com muito bons olhos, é que não basta nós olharmos aquilo que o demandante está pedindo em termos de capacitações, se nós trouxermos uma pessoa que, do ponto de vista comportamental, tem alguns problemas. Então, tão importante quanto o currículo, porque o currículo nada mais é do que um papel com um monte de coisa escrita, né? A gente precisa ir na essência da pessoa para ver se há o verdadeiro fit, a combinação dela com os valores da empresa. Com a cultura também, muitas vezes. Muito profissional não se adapta e não se adequa, né? E não é, eu costumo dizer assim, não é que o profissional é ruim, gente. Não. É porque nós contratamos errado. Então, mais vale a pena você demorar um pouquinho mais no processo e acertar na contratação do que ficar patinando, tendo uma alta rotatividade, a empresa perde, você perde, talvez você prejudique alguém que você tirou de uma outra empresa. Para mim, tirar um candidato que está trabalhando num local e trazer para mim, para minha empresa, é algo muito sério. Eu tenho que ter plena convicção de que a gente olhou todos os aspectos e que ele vai dar certo na minha empresa. Porque eu não posso, depois de 6 meses, dizer que ele não serve e o cara estava empregado e aí agora simplesmente demito ele, né? Então, olhar a parte comportamental é muito importante para que justamente não aconteça na sequência um desligamento pela forma como a pessoa se porta na empresa. Isso ainda acontece muito, pessoas que perdem o emprego por conta do comportamento, mas tem melhorado, graças a Deus. Até se você me permite, é desse livro que nós estamos falando, Pilares do Sucesso Profissional. Ele foi lançado agora em agosto de 2019, foi escrito no começo do ano, na verdade, né? E por conta de todo um trâmite até o seu lançamento, foi lançado só em agosto de 2019, já se tornou um best-seller. Então, fazendo aí uma propaganda, se você quer conhecer um pouco, nas melhores livrarias do Brasil, no meu site marcelosimonato.com, você encontra esse livro e também tem o curso online do livro, enfim. E o que trata este livro? Pilares do Sucesso Profissional. Uma coisa me incomodava na minha carreira também, na minha trajetória, que era o seguinte: por que alguns colegas de escola, ensino médio, faculdade, pós-graduação, MBA, pessoas com as quais eu trabalhei ao longo desses 25 anos, não tiveram tanto sucesso profissional quanto outras? Esse era um questionamento que me vinha sempre à mente. Poxa, mas aquele cara, ele era tão bom tecnicamente, ele era melhor do que eu naquele aspecto, ele tinha uma formação adicional naquilo, mas por algum motivo ficou no meio do caminho. Alguns talvez chegaram ao cargo de liderança, de supervisão, outros chegaram ao nível gerencial, mas poucos chegaram a ser empresários, C-levels, né, diretores, executivos de empresa. Isso me chamava a atenção. Eu fui buscar, então, pesquisar a respeito disso para saber quais as razões pelas quais algumas pessoas chegavam mais longe do que outras. E aí surgiu o conceito, então, do livro Pilares do Sucesso Profissional. Eu não vou dar um spoiler sobre o livro todo, mas como você mesmo disse, Marisa, um dos pilares, gente, para que as pessoas possam ter sucesso, seja na sua carreira empresarial como profissional, é o da inteligência emocional. Unir a razão com a emoção. É muito importante. Não adianta você ter um QI, não é o que indica não, tá? É o QI do coeficiente de inteligência, ou seja, a parte racional, você ter diploma, conhecimento técnico, isso é fundamental. Mas no meu conceito, isso é apenas a base. É o alicerce para a construção de uma carreira bem-sucedida. Sendo que um dos pilares deste alicerce para você levantar a sua casa, que é a sua carreira, é o da inteligência emocional.
as pessoas não se preocupavam, e muitas ainda não se preocupam com isso. Mas quão fundamental é ser inteligente emocionalmente, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Então, o meu livro tem ajudado muitas pessoas nesse momento a se ressignificar, a ver o que elas estavam errando até então, porque a gente tem falado muito, né, que as pessoas vão ter que se reinventar. Se reinventar não significa sair do zero e mudar drasticamente, não, tá, gente? Às vezes, pequenas mudanças fazem grande diferença a futuro. E a inteligência emocional é uma delas. Como é que você tem agido com a sua mente? Como você tem se comportado? O que a gente lança para fora, eu costumo dizer que é só a ponta do iceberg. Na verdade, o que as pessoas veem aqui, que é o nosso comportamento, está relacionado a tudo que está debaixo da água, como num iceberg. Os seus valores, o seu histórico de vida, né, as experiências passadas, as crenças limitantes que você tem carregado até hoje. Então, nós precisamos buscar reconhecer tudo isso como uma pessoa que é viciada em algo. Você já viu aquele viciado que fala assim, não, vamos usar o exemplo aqui do cigarro. Eu fumo, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Muita gente fala isso, né? Sim. E aí, a pessoa fica doente e vai procurar um médico. E o médico fala, escuta, você tem que parar de fumar, porque senão você vai morrer. E aí, então, como é normal, né? A gente ouve do outro e aí a gente, puxa, é verdade. Tá bom, eu vou parar. Agora eu sei que cigarro faz mal e eu vou parar. Minha esposa falava, mas eu não dava bola, mas agora o médico falou, eu vou parar. É assim, né? E ele tenta parar. E aí o que ele descobre? Que ele não consegue parar, porque ele é um viciado. Então, era o cara que falava que fumava, mas podia parar a qualquer momento, descobre que aquilo faz mal, entende que aquilo faz mal, tenta parar e aí finalmente reconhece que é um viciado. O que ele precisa, então? Buscar ajuda. Seja psicológica, seja através de remédios, para que de fato ele possa parar de fumar. Na inteligência emocional é igual. Se você aí está nos ouvindo e fala assim, não, mas eu tenho bons comportamentos, eu sou uma pessoa boa, legal, então você não vai mudar nada. Porque a gente só muda a partir do momento que nós reconhecemos que tem algo errado no nosso comportamento. E aí a gente vai buscar ajuda, porque sozinho talvez a gente não consiga. Talvez você precise de um psicólogo, talvez em casos extremos de um psiquiatra, de um coach, de um mentor, de algo que possa te ajudar a reconhecer e a ressignificar esse comportamento que está te atrapalhando na sua carreira. Isso é inteligência emocional. Reconhecer aquilo que acontece conosco e dar um outro significado. Não, acabou não falando. A inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, ela é dividida em 5 setores. O primeiro setor é o do autoconhecimento. De certa forma, nós falamos sobre isso. Então, é eu reconhecer as coisas que acontecem comigo, né? Então, em determinada situação, eu fico nervoso. Em determinada situação, eu fico triste. Em determinada situação, eu explodo com as pessoas. Ou eu choro. Então, é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Conhecer o seu corpo, né? Vamos dar aqui alguns exemplos claros. Tem mulheres que, numa situação de estresse, de nervosismo, o que acontece? A menstruação antecipa. Tem homens que, numa situação de estresse, o que acontece? A cabeça estoura caspa. Olha só, gente, o corpo fala. Então, você precisa se conhecer. Porque quando o corpo está falando, seja uma gastrite, uma úlcera, uma dor de estômago, uma diarreia, o que quer que seja, é porque algo começou na mente. Então, o autoconhecimento é muito importante. O segundo aspecto da inteligência emocional, depois do autoconhecimento, é o autocontrole. Você não consegue controlar as coisas que acontecem fora. Mas como elas irão impactar você, aí sim, cabe a você. Alguém gritou com você. Você vai gritar de volta? Você vai chorar? Você vai reprimir aquilo? O que você vai fazer com aquilo que aconteceu externamente e que pode impactar você internamente? Autocontrole. O terceiro aspecto é o da automotivação. Muito se tem falado hoje sobre a resiliência, a capacidade de dar a volta por cima,
nada como uma boa noite de sono, o nome que você quiser usar. Mas é isso. Não espere que alguém te motive. Não espere que venha do outro o motivo para a sua felicidade, para a sua alegria. Mas nós temos que ter essa capacidade de nos automotivar. Receber uma enxurrada de informação negativa, um chefe que deu bronca na gente, uma situação como essa de caos, mas mesmo assim, eu me conheço, eu me controlo, e aí eu tenho a capacidade de me automotivar. Que vai estar ligado com o que a Marisa falou, do otimismo, do positivismo, da fé, da esperança. Eu não vou entrar aqui em questões religiosas, mas aonde você busca se energizar? Né? Passou um dia inteiro cheio de problemas, de dificuldades, aí no final do dia você está esgotado. Como é que você se automotiva? Tem gente que vai buscar se automotivar lá na bebida, nas drogas, no sexo, na pornografia. Outros vão para o caminho oposto, vão se exercitar, praticar esportes, liberar dopamina, todas as inas da vida que fazem bem, que são químicas do nosso cérebro que vão fazer bem para o corpo. Então, a atividade física é ótimo para nos ajudar a manter um corpo saudável, equilibrado e uma mente saudável. Né? Tem gente que vai para o lado da meditação, de acordo com a sua religião, vai fazer uma oração, uma reza, fazer uma leitura, ouvir uma devocional, cantar, tocar, enfim. Não importa o que você faça, mas você tem que descobrir uma válvula de escape para que você possa se restabelecer para o dia seguinte. Se você só ficar acumulando as coisas negativas, seu corpo vai liberar cortisol. E tudo que termina com ol é prejudicial à saúde. Não deixe isso acontecer. Então, autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Você tendo isso, você está cuidando do seu eu. E a partir do cuidado com o meu eu, vem os dois outros aspectos da inteligência emocional, que nós já falamos de um deles no começo também, que é a empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro, parar de olhar só para o seu próprio umbigo e saber das dificuldades do outro. Deixa eu te contar um segredo. Quando você tem um problema, você acha que a sua vida está um caos, e você olha para um lado, olha para o outro e entende um pouquinho a vida do outro, o seu problema se torna menor. Você percebe que tem gente muito pior do que você. Eu vou contar um exemplo muito rápido aqui sobre isso. Como eu disse para vocês no início da conversa, eu sou executivo de uma multinacional em São Paulo. Mas eu não moro em São Paulo. A minha casa fica na cidade de Itu, interior de São Paulo, a 90 quilômetros de São Paulo. Então eu vou e volto para São Paulo todos os dias. 90 quilômetros para ir, 90 quilômetros para voltar. Castelo Branco, trânsito. 1h30, 2 horas, até 3 horas de trânsito de manhã e à noite. Eu posso olhar para isso e falar, coitado do Marcelo. Olha só a vida dele, ele perde de 2 a 4 horas da sua vida no trânsito. Quantos acidentes eu já não presenciei, já participei de 2 que fui envolvido, de engavetamento, de moto virando na minha frente. Então eu sou um coitadinho, tadinho do Marcelo. Mas quando eu tenho empatia, eu olho para a minha equipe e vejo que tem gente no meu time que trabalha comigo em São Paulo, na Zona Sul, mas que mora em Itapecerica da Serra, que mora na Zona Leste, que mora em Santo André, que mora em Santos, que mora em Caieiras, e que, diferente do Marcelo, que tem um carro da empresa, que pega Castelo Branco e até chegar na empresa passa por um semáforo, apesar de toda essa quilometragem, meus colegas de trabalho pegam trem, ônibus, metrô, tem que andar a pé, dia de chuva é um caos. Então, quando eu tenho empatia e olho isso, eu olho para mim e falo, Marcelo, você é abençoado. Cara, essa sua estrada, na verdade, é o seu momento de terapia. Então, dê valor e conheça a história do outro para que o seu problema seja menor. O último aspecto, e muito ligado ao da empatia na inteligência emocional, é a habilidade de se relacionar, seja o intra como o extrapessoal. Você não vive sozinho. E como líder, como empresário, pior ainda, sozinho você não vai fazer nada. Nós precisamos de pessoas conosco. A soma das habilidades, das experiências, do conhecimento de vida de cada um
é que vão fazer um time forte. Eu gosto sempre de comparar equipes de trabalho com times esportivas, especialmente do futebol. Colocar as pessoas certas no lugar certo, motivar, capacitar, treinar. E se um marca o gol, não é aquele que marcou o gol, o time todo marcou o gol. Se sofreu o gol, o time todo levou o gol. Capacidade de relacionamento. Então, gente, para resumir, a inteligência emocional são esses 5 aspectos. E aí, fechando e voltando para a pergunta da Marisa, tá tudo aqui na nossa mente, olha. Cuida da sua mente. A gente nunca precisou tanto de fé e esperança de que dias melhores virão. Pensamento positivo atrai coisas boas. Independente se você acredita em energia, poder cósmico, em Deus, né? Respeitando todas as crenças. Mas eu tenho certeza absoluta, Marisa, Fernando e quem nos ouve, que é muito melhor ser uma pessoa otimista que vê o copo meio cheio do que aquelas que vê o copo meio vazio. Parece curva de rio. Tudo que é ruim para. A nuvem negra. Parece que todo problema acontece ali. Eu não quero ser uma pessoa assim e não quero andar com pessoas assim. Eu gosto de fazer uma analogia. Eu sempre uso exemplos, coisas do meu cotidiano. E eu gosto de fazer uma analogia quando eu falo de mentalidade positiva e mentalidade negativa, que é comparar o termômetro com o termostato. Todo mundo sabe o que é um termômetro. Talvez você tenha na sua casa. Hoje em dia, as pessoas têm menos, mas você vai se lembrar da época da casa da sua mãe, talvez, que tinha aquele termômetro com mercúrio cromo, lembra? Colocava debaixo do braço, colocava na boca e media a nossa temperatura. Então, o termômetro, ele serve para medir uma temperatura, ok? O termostato, apesar de também estar ligado com a questão de temperatura, ele não apenas mede a temperatura, mas quando você gira ou aperta o botãozinho do termostato, ele, na verdade, muda a temperatura do ambiente. Concordam? Se você tem um aparelho de ar-condicionado, enfim. Então, o termostato você regula ali e você define a temperatura do ambiente do local. Muito bem. Marcelo, mas o que tem a ver o termômetro e o termostato com mentalidade? Olha só a sacada, gente. O termômetro é como aquela pessoa que tem uma mentalidade voltada para o lado negativo. Por quê? Em meio ao caos, à crise, e aí fazendo analogia aqui, a febre, o termômetro muda a sua situação. O mercúrio expande e muda a situação, a imagem que você vê ali no termômetro. Assim são as pessoas que são como o termômetro. Em meio à crise, à dificuldade, a um não da vida, a um feedback negativo do cliente, do patrão, do líder, a pessoa é como o termômetro. Ela muda, ela fica nervosa, ela chora, ela grita, ela não reconhece as dificuldades que ela tem e de que ela precisa melhorar, né? Ninguém gosta de levar não, ninguém gosta de receber um feedback de desenvolvimento. Então, essas pessoas, elas são mais reativas, são como o termômetro. Já quem tem um mindset parecido com o termostato é aquele que, em meio ao caos, ao problema, ele vai lá, sendo ele um termostato, e regula o ambiente. É o líder que, em vez de colocar mais lenha na fogueira, ele baixa a bola e acalma o time. Nós devemos ser como o termostato. Nós devemos regular a situação do ambiente. Tá crise lá fora, o cliente está parando de comprar, o fornecedor não está querendo me ajudar, o meu concorrente está tendo problema. Mas espera aí, eu só vou sobreviver se eu e a minha equipe estivermos em paz. Então, pode estar tendo o caos que for, mas eu vou regular o nosso ambiente para que aqui dentro a gente crie uma forma de uma bolha de proteção entre nós, para que a gente faça o melhor possível que a gente pode fazer com os recursos que nós temos à nossa mão. Isso é mentalidade positiva. E saiba que as pesquisas categoricamente demonstram que quem tem mentalidade positiva, otimismo, fé e esperança, vai mais longe, sobrevive às crises, sai na frente em qualquer situação em relação àqueles que sempre são reativos, como o termômetro, são negativos, que buscam, parece que as coisas ruins sempre caem ali no colo dela. No networking, nós dizemos
que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe que você fique mais tempo da sua vida andando com 5 pessoas negativas. Procure pessoas com alto astral, pessoas positivas, pessoas que estão buscando, em meio a essa crise, oportunidades. É com essas pessoas que nós temos que nos aliar. Então, você que está conosco hoje aqui nessa live, nesse webinário, parabéns, porque é disso que a gente está tratando aqui, de como a gente pode usar a inteligência emocional, a sabedoria, a mentalidade positiva para continuar enfrentando esses problemas, essas dificuldades e olhando eles como oportunidades de sairmos melhores, diferentes de quando entramos. Porque se for para a gente ficar aqui chorando as pitangas, eu vou pegar um lenço e vou começar eu e a Marisa aqui a um reclamar do outro, e aí vocês também aí em casa vão chorar. Não, não é isso que a gente quer. Escolha um horário determinado do seu dia para se atualizar sobre notícias, mas não passa o dia inteiro querendo saber quantos morreram, quantos estão contaminados, a crise política que está por trás disso. Não vai te ajudar em nada. Bora trabalhar, bora produzir. Escolha um momento específico, se atualize para também você não ficar alienado e pronto. Bloqueie isso, porque senão a sua mente vai entrar numa paranoia total. Isso é o que a gente não precisa agora. Exatamente. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Talvez alguns já conheçam ou não, mas é porque é meu estilo, tá? Eu nunca respondo uma pergunta direta, eu sempre faço analogias, busco cases do passado, enfim, para contextualizar. Nós estamos vivendo uma crise, né? Sim. Começou na área da saúde, no Brasil especificamente está indo para a área política e econômica, porque muitas pessoas estão fechando seus estabelecimentos, especialmente o pequeno e médio empresário. Muitas empresas estão dando férias coletivas, redução de jornada de trabalho, colocando a equipe em home office. Então, nós percebemos e vemos que realmente nós estamos entrando num período aí de recessão, de vacas magras. Muito bem. Pergunto a vocês, essa é a primeira crise que o Brasil enfrenta, ou a humanidade? Não. Não. Que eu me lembre só por gente, né, da minha época, 98, 2001, 2008, 2014, auge do desemprego no Brasil. Então, nós já tivemos outras crises, né? Quem tem um pouco mais de idade do que eu vai se lembrar de outras, talvez época de ditadura, enfim. Mas eu quero buscar uma crise que aconteceu até mais antes de tudo isso. Crise de 29, Estados Unidos. O tal do crash da Bolsa de Valores. Vocês se lembram da história? Todo mundo deve ter estudado ou visto essa história. Naquela época, gente, a crise foi tão grande, tão séria, que tinha criança indo para a rua pedir emprego para o pai. Tinha família que estava dando os seus filhos para um parente, para um vizinho, para alguém cuidar. Porque se ficasse com eles, ia morrer de fome. Então, não era uma crise que começou na saúde, era uma crise financeira, econômica, política. Mas tão pesada como a que nós estamos vivendo hoje, porque só quem vive a crise sabe o problema dela, né? Então é difícil até você comparar as crises. Muito bem, naquela crise de 29, não tinha emprego, as pessoas passando necessidade. E eu não sei quantos aqui conhecem o grande escritor americano John Maxwell, uma das minhas referências em termos de liderança. John Maxwell tinha um pai, como todos nós, chamado Melvin Maxwell. Melvin Maxwell viveu naquela época na crise de 29. Tinha filhos para criar, uma esposa, e não tinha emprego. Saía para procurar emprego, tentava. Como o nosso colega aqui que colocou a mensagem, não sei se é para ele ou para outras pessoas, mas, enfim, para quem servir aqui entre nós, seja que esteja desempregado ou para aqueles que têm mais idade e não conseguem uma recolocação no mercado, essa história eu espero que ajude de alguma forma. Melvin Maxwell também não conseguia um emprego. Uma bela segunda-feira, ele acorda de manhã, se barbeia, veste sua melhor roupa, acorda a sua esposa e diz: estou indo trabalhar. Aí ela: Melvin, meu amor, você arrumou um emprego? Ele falou assim: não, eu não arrumei um emprego, mas eu decidi que hoje eu vou trabalhar para alguém. A esposa, meio sem entender o que significava aquilo, falou: tá bom, toma aqui o seu... Eu não lembro, não sei se ele tinha um pão, o que eles tinham para comer naquela época, talvez uma male-male, uma farinha, um leite, não sei.
comeu ali alguma coisa e foi para o centro da cidade, sem emprego. Chegou num estabelecimento, havia um homem varrendo ali próximo da calçada, e Melvin se dirige a ele e diz: bom dia, meu senhor, eu gostaria de trabalhar para o senhor. E aí aquela pessoa com a vassoura diz: meu amigo, eu quase estava na esperança de que você fosse um cliente, porque meu último colaborador eu mandei embora semana passada. A gente está vivendo uma crise. Eu estou sozinho aqui na minha loja e não entra uma viva alma. Eu não tenho como te contratar, não tenho como pagar. E Melvin volta para ele e diz: não, o senhor não entendeu. Eu vou trabalhar hoje para o senhor de graça. Eu quero colocar à sua disposição o meu serviço. Aquele comerciante um pouco ressabiado, né? Porque não é normal alguém chegar e se oferecer para trabalhar de graça para você, mas aceitou. Falou: tudo bem, você quer me ajudar? Eu tenho lá umas coisas no estoque que eu preciso organizar, eu tenho algumas etiquetas de preço que eu preciso trocar, eu preciso de um chão para limpar, enfim. Moral da história: Melvin trabalhou aquele dia inteiro para aquele comerciante e foi embora para sua casa. Nada aconteceu. No dia seguinte, Melvin sai de novo e procura um outro comerciante, e a história se repete. E Melvin fez isso ao longo de alguns dias, algumas semanas, trabalhando para várias empresas, pequenos comerciantes, estabelecimentos, de graça, dando aquilo que ele podia dar, que era o seu tempo, a sua experiência, a sua sabedoria, a sua força física, em prol de ajudar uma outra pessoa. Parem e pensem comigo. Se você é dono de um mercadinho, de uma padaria, de uma loja, de qualquer que seja o tema, e alguém trabalha um dia inteiro para você, se sacrifica, está ali com você o dia todo, no final do dia você não tem dinheiro para pagar para ele. Mas talvez é possível que Melvin saísse de uma loja ou outra, de um estabelecimento ou outro, levando para casa 1 litro de leite, um cacho de banana, um saco de pão, alguma coisa que talvez estivesse até prestes a vencer e que aquele comerciante ia jogar fora. Mas porque Melvin o ajudou, ele foi retribuído com alimentos, com roupas, com coisas desse tipo, o tal do escambo, né? A troca. Uhum. Para encurtar a conversa, Melvin fez isso por muito tempo. E quando a crise passou, Melvin tinha 3 empregos fixos. Enquanto muitos choram, outros vendem lenços. Enquanto muitos estavam em casa reclamando que não tinha emprego, que não tinha oportunidade, Melvin fez o que estava nas mãos dele, que era o seu conhecimento, a sua experiência, a sua força física, e colocou isso à disposição do outro, para ajudar o outro. Como consequência, pela teoria da gratidão, da reciprocidade, ele recebeu de volta mantimentos. E em algum momento, quando as coisas começaram a melhorar, ele foi contratado não só por mas por 3 empresas. Eu pergunto a você: Fernando, Marisa e Marcelo estão aqui agora, sem cobrar nada, trabalhando de graça para vocês de alguma forma, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, ajudando, porque esse é o nosso intuito agora, ajudá-los. Não adianta eu querer cobrar de você alguma coisa. Talvez essa nossa conversa, num outro momento, numa palestra que eu daria na sua empresa, eu poderia cobrar um cachê bastante alto, inclusive. Mas não é o momento, porque nós estamos vivendo uma crise. É momento de nós nos ajudarmos. Então, você está desempregado, você tem hora ociosa, coloque essa hora produtiva para ajudar alguém. Você vai continuar se capacitando, você vai estar sentindo que você está servindo a alguém, essa pessoa vai ser grata, a lei da reciprocidade vai funcionar. E lá na frente, quando nós passarmos por isso, assim como vai acontecer aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, lá na frente, vão procurar a Gluck para uma consultoria, para uma assessoria na área de recursos humanos. Vão se lembrar do Marcelo como alguém que pode dar uma palestra, um treinamento sobre liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento profissional para sua empresa. Vão, de repente, procurar um dos meus livros para comprar. Então, é assim que a vida funciona. Primeiro, nós ajudamos para depois sermos ajudados. Eu acredito muito nisso e aprendi isso com a história do Melvin e espero que tenha ajudado vocês também. Legal. Muito obrigado novamente pelo convite. Foi um privilégio. Para mim, isso é um misto de hobby, missão de vida, o compartilhar, o aprender uns com os outros. Então,
me coloco aqui à disposição de todos vocês, da Gluck em primeiro lugar, mas de todos vocês que assistiram, que ficaram conosco, aqueles que porventura vierem assistir também. Acompanhe meu trabalho lá no site www.marcelosimonato.com. Tem uma área do blog, onde você pode se inscrever e receber todos os meus artigos que eu escrevo praticamente toda semana. Tem também os meus materiais, livros, videoaulas, que você pode estar adquirindo se quiser, ou mesmo nas livrarias do país, enfim, fica a seu critério. Estou à disposição para fazer lives como essa para a sua empresa, caso seja necessário, bater um papo com o seu RH, conversar com seus colaboradores, levar uma dose de motivação, né, de entusiasmo, de esperança para os times. Tenho feito muito isso ultimamente. E lá na frente, quando nós voltarmos ao mundo presencial, também estou à sua disposição em termos de palestras e treinamentos para a liderança e para o desenvolvimento das pessoas. Eu queria contar uma rápida história, vocês já estão me conhecendo aqui, mas para a gente fechar esse contexto. E essa história é a história de um menino que era muito levado. Era o Joãozinho, como sempre, né? E o Joãozinho, ele gostava de pregar peças nas pessoas. O Joãozinho, ele conseguia pregar peça em todo mundo, menos no avô dele. O avô dele era uma pessoa muito sábia. Mas Joãozinho decidiu que iria também aprontar uma com o avô. Ele, então, decidiu subir numa árvore e pegar um filhote de passarinho no ninho. E, ao pegar esse filhote de passarinho no ninho, ele, de mãos fechadas, levaria esse filhote de passarinho até o seu avô e perguntaria ao seu avô: vovô, vovô, eu estou com um passarinho na minha mão. Esse passarinho, ele está vivo ou ele está morto? E ele pensando na sua cabeça: se meu avô disser que está morto, eu abro a mão e mostro o passarinho vivo. Mas se porventura ele disser que o passarinho está vivo, eu aperto a minha mão, mato o passarinho e mostro o passarinho morto. Ele não vai acertar. Dessa vez eu pego aquele velhinho. Joãozinho é terrível. E lá vai ele. Pega o passarinho, filhote, leva na mão. Vovô, vovô, tem uma pergunta para o senhor. E aquele velho, com muita sabedoria: pois não, meu netinho, o que foi? Eu estou com um passarinho nas minhas mãos. E eu quero saber do senhor, esse passarinho, ele está vivo ou ele está morto? O avô, muito sábio, a sabedoria que nós precisamos ter nesse momento, olha nos olhos do seu netinho e fala: meu querido netinho, a resposta para a sua pergunta está nas suas mãos. O que eu quero dizer com isso? Nessa live, nesse vídeo que nós gravamos hoje, talvez tenhamos falado muitas coisas que caiba ou não caiba a você que está nos ouvindo. Mas se uma frase, uma palavra, algo tocou no seu coração, que sirva para que você possa fazer a diferença, não só na sua vida, na vida da sua família, dos seus empregados, da sua empresa, essa resposta está somente nas suas mãos. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marisa.